A graça e a paz de Cristo, meus irmãos. Estamos aqui em mais um vídeo para glorificar o nome do Senhor e abençoar a sua vida. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe se esse vídeo abençoar a sua vida. Bora para a vinheta. Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Irmãos, em mais um vídeo da playlist Metanoia, estamos aqui para corrigir mais um erro interpretativo da Bíblia. E esse está em Mateus capítulo 11, verso 12, que diz o seguinte: Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. É um texto muito comum. A salvação é pela graça, mas o reino é por esforço. É isso que muitos dizem, mas o que a Bíblia diz a respeito? Com que entendimento essa frase habita na sua consciência? Talvez com a seguinte: que eu recebi a salvação pela graça, mas para que eu possa ingressar no reino de Deus, eu tenho que me esforçar, Ou seja, a salvação é pela graça, mas o reino é meritório? Tem que ser por mérito? Graça e reino são coisas distintas ou são a mesma coisa? Nós vamos aprender mais aqui, trazendo para vocês pelo menos 3 entendimentos a respeito do texto. Amém? A primeira coisa que nós temos que entender é o que é o reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. O reino de Deus é o governo teocrático de Deus dentro dos seus filhos. Lucas 17:20 diz isso. E futuramente será o reino de Deus sobre a face da terra, no milênio. Apocalipse 11:15. Hoje quem governa o mundo é o império das trevas, segundo Colossenses 1:13, orquestrado por Satanás e os seus anjos desde a queda de Adão. Com a morte e ressurreição de Cristo, o reino de Deus começou novamente dentro dos seus filhos. O contexto diz o seguinte: João estava preso e manda seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo. E ele, de forma prática, responde apresentando os milagres que estavam fazendo. Depois que os discípulos de João vão embora, ele começa a falar à multidão a respeito de quem era João Batista. E parafraseando, em poucas palavras, vocês esperavam uma pessoa e veio outra pessoa. Uma pessoa que não se curva diante dos seus dominadores, mas que permanece firme fazendo a vontade de Deus. Porém, irmãos, existem 3 supostas interpretações desse texto. A primeira é a oposição contra o reino de Deus. Dentro dessa interpretação, diz que pessoas más e violentas vêm lutando contra o reino de Deus. O fato de João Batista estar preso foi a oposição de Herodes ao reino, pois João, anunciando o reino, declarou publicamente e de forma repreensiva o pecado do adultério de Herodes com Herodias. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 16 ao 29. E no caso de Jesus, os fariseus, quando Jesus ensinava com autoridade e fazia milagres. Mateus 12, 24 e 28 deixa isso claro. Podemos entender melhor, então, quando lemos este mesmo versículo na Bíblia, versão NTLH. Muito bem, diz assim: Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Essa versão é mais fácil de entender. A segunda suposta interpretação é que o surgimento do reino dos céus é com violência. Nessa transição, onde João Batista é o último profeta da lei, passa o bordão para Jesus, aquele que cumpre toda a lei e os profetas, e implanta o reino da graça. A mensagem do reino que João e Jesus anunciavam causaram muita violência no entendimento, confrontando as pessoas que as ouviram. Quer um exemplo? É o seguinte, aquela pessoa, talvez você se identifique com esse exemplo,
aquela pessoa que durante muito tempo serviu a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com base no conhecimento que tinha e achava que estava agradando a Deus. Aí, sem menos esperar, o Espírito Santo mostra para ela, através do Evangelho, através da leitura bíblica, que ela estava servindo totalmente de forma errada, segundo tradições, segundo ensinamentos familiares, segundo a religião, e ela toma um choque, ela é pega como que de surpresa. Nossa, a minha vida toda eu servi a Deus de forma errada achando que estava certo? Sim, foi essa talvez a violência que aquelas pessoas sofreram nessa segunda interpretação. A terceira suposta interpretação, que eu acho que é a menos bíblica, totalmente errada, é que tanto a graça quanto o reino são meritórios. Esse, infelizmente, é o mais comum no meio dos cristãos. Nesse entendimento de força, subentende que se eu fizer boas obras, cumprir algumas práticas religiosas ou rituais, eu entrarei no reino de Deus, pois o ingresso foi pago, mas não com o sangue de Jesus, mas com o meu suor, com o meu esforço, ou seja, por merecer. Como disse, tanto a salvação da alma do homem, como a sua entrada no reino de Deus, é proporcionado pela graça mediante a fé na pessoa e obra de Jesus. Então, o que nós temos que entender, irmãos? Que tanto a salvação é um ato de graça, quanto a entrada no reino de Deus. Todos eles estão dentro do mesmo contexto de salvação. Então não existe isso que para ser salvo ou entrar no reino de Deus, eu tenho que me esforçar, eu tenho que merecer. Tanto um quanto o outro é um favor de Deus para com nós pecadores, um favor que nós não merecemos. Mas por termos crido em Jesus Cristo e na sua obra eficaz de morte na cruz e ressurreição, nós somos salvos e o reino de Deus está em nós. Amém? Então, uma conclusão bem prática aqui. É mais fácil acreditar na primeira suposta interpretação, que pessoas violentas tentam se opor ao reino de Deus e tentam tomá-lo no sentido de impedir o seu progresso. Também creio na segunda suposta interpretação, que causa muita violência dentro do entendimento do homem carnal quando o reino de Deus é gerado nele, quando ele é convencido pelos seus pecados, convencido de que serviu a Deus de forma errada ou que nunca serviu. Aquele choque de entendimento causa muita violência. Mas essa terceira suposta interpretação, eu não concordo, ela é totalmente errada, porque tudo é mediante a graça. Que esse vídeo possa te abençoar, te trazer o entendimento correto. Então, seja grato a Deus em Jesus Cristo, porque pela graça, se você crê em Jesus Cristo e na sua obra, você é salvo e ingressa no reino de Deus, ou o reino de Deus é gerado em você. E através de você manifesta onde você estiver. Pare de acreditar que é pelos seus méritos. Amém? Que esse vídeo possa te abençoar, trazer crescimento e te libertar. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.